Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Valmir Edson, psicólogo clínico, especialista em autismo e também trabalho com síndrome de Down. É assim, falar outra vez com vocês sobre a parte da sexualidade, né? Porque explicar de um jeito mais claro possível para vocês entenderem. É assim, quando o adolescente, né, no caso completa 12 anos, já é considerado adolescente e vai até os 18 anos. Então assim, entram aí nesse momento, né, que começa uma grande barreira para os pais, que é a parte da sexualidade, né? Essa criança, no caso, falo criança porque para mim todos são criança, tá? Então assim, esse adolescente, né, ele começa a se masturbar. Então, é nesse momento que vai entrar o papel principal dos familiares, no caso o pai e a mãe, e para poder explicar. Porque assim, ó, quando essa criança começa, os hormônios dela começam a aflorar, o que acontece? O seu corpo, independente, seu corpo para as crianças neurotípicas e crianças atípicas são iguais. O desenvolvimento do corpo, a parte do cérebro, que é a parte intelectual, não acompanha o desenvolvimento do corpo. Então assim, eu tenho um adolescente de 15 anos que vai ser igual para as crianças consideradas, no caso, esses adolescentes normais, quanto as crianças atípicas. Então assim, corpo acompanhou. A parte do intelectual desses adolescentes não acompanha. Então tem muito deles que começa a se masturbar em lugares que não são adequados. É assim, os adolescentes neurotípicos, os pais não percebem essa situação porque o pai de um adolescente desse e a mãe geralmente trabalha e assim não tem o contato com aquele adolescente em casa. Então ele não vê quase com frequência. Ou mesmo quando se eles estiverem em casa, mas ele vai lá, toma um banho, não sei o que e tal, e vai lá, faz sua masturbação, ninguém vai perceber. Agora, os adolescentes atípicos, eles muitas vezes eles fazem na sala, na cozinha. Eu já vi relatos de mãe que o filho está fazendo até no ônibus, no banheiro da escola. Então assim, é nesse momento que você tem que saber conversar. É lógico, há uma grande barreira quando você fala da parte da sexualidade. Só que assim, o sexo é uma coisa maravilhosa, adorável por todos. Mas quando envolve o filho, e principalmente quando envolve aquele filho que tem uma deficiência, aí acabou. Aí existe aquele preconceito enorme. Só que assim, o pai desse adolescente e a mãe, ele ensinou a fazer cocô é no banheiro, xixi é no banheiro, soltar pum, então vai soltar no banheiro. Então peraí, você ensinou todas essas partes pro teu filho, que é natural do ser humano. Agora quando chega a masturbação, que se ele for fazer na sala, que ele não tem essa percepção, a parte cognitiva dele é diferente, então assim, você tem que explicar. Ó, aqui não é o local correto, quando você tiver que fazer isso aí, você vai lá no banheiro e faz sua masturbação. Se ele vai fazer uma vez, duas, três, quatro por dia, 5, dependendo da idade, ele vai fazer várias vezes ao dia. É normal, porque se fosse de um outro rapaz que tem 15 anos, seria normal, porque o pai e a mãe nem ia perceber. Agora, dessas pessoas que têm uma deficiência, aí eles percebem. Então você tem que saber explicar. Aqui você vai no banheiro, faz as suas necessidades lá, vai lá, se masturba e tal.
É lógico, não existe profissional no mundo que vai incentivar o pai ou a mãe falar para a criança que chegou uma idade, que os hormônios deles está aflorado e que ele vai ter que se masturbar. Aí tá errado. Agora, quando chegar essa hora, que pode acontecer com criança de 10 anos, com um adolescente de 12 e adolescente de 14, isso aí é o momento que ele se descobre naturalmente. Aí sim, se a mãe ou o pai não quiserem conversar com essa criança ou não souberem falar com ela, leva num profissional, onde ele faz atendimento e procura aquele profissional que ele vai saber orientar aquele adolescente a se masturbar no banheiro, porque você vai evitar vários constrangimentos para ela. E reprimir é pior ainda, né? Porque tem mãe, tem pai que chega e fala assim, eu sei porque tem pessoas que trazem para o consultório. Ó, se você fizer isso aí vai nascer pelo na mão, você vai virar lobisomem. Aí você vai lá, conversa com aquele adolescente, ele leva lá na sala tal e conversa com aquele adolescente. Aí o profissional, né, pergunta, ó, mas o que tá acontecendo? Ah, minha mãe falou que se eu fizer isso, vai nascer pelo na minha mão, eu vou virar lobisomem. Tá errado, nós tá em isso aí era a época de 1900 e alguns dias. Hoje em dia já, os tempos mudou, então a gente tem que saber quebrar essa barreira, saber falar disso aí. E não se antecipar também, que tem muitos pais que se antecipar e quando meu filho chegar isso, quando tá acontecendo, não, deixa o momento acontecer. Quando acontecer, você passar a orientação para ele correta. Porque ele pode ir para a escola, ele vai querer se masturbar no meio do, assim, chegar no banheiro lá, se masturbar, ou até mesmo no pátio da escola, que isso aí pode acontecer. Tem jovens que se masturbam no ônibus. Meninas, então, assim, ela pega, levanta a saia ou abre o zíper e começa a fazer as suas manipulações, né? Então, assim, você tem que saber, quando chegar no momento, evitar e falar. Porque, de repente, esse adolescente pode ficar em casa sozinho, aparecer alguém e molestar essa pessoa, entendeu? E assim ele pode ir para casa de um tio, de uma tia, de um amigo e pode ser molestado. Principalmente as meninas, elas desenvolvem um corpo bonito e assim pode acontecer, né, de alguém vir e não tá nem aí com nada e como ela não tem essa percepção que ninguém pode tocar no corpo dela ou do menino, né, no caso, ambos, ninguém pode tocar no corpo desse adolescente. Mas se você não explicar, pode acontecer, entendeu? Eu conheço relatos de menino que engravidou a prima, tá? Um rapaz de 14 anos e a prima de 16 e pouco, e ele, né? Porque o sexo é normal, a atração física é normal, tudo é normal. A parte do intelecto, do cognitivo dele, do raciocínio que não vai acompanhar e aquela outra pessoa que está do lado não sabe, entendeu? E quando sente aquele calor humano, aí o pênis do menino vai ficar duro mesmo, aí ficou duro, complicou a vida se ele não tiver esse entendimento que passaram para ele, esse conhecimento. Então assim, é isso que tem que entrar. O pai e a mãe poder explicar quem? Banheiro. Pum, é no banheiro. Soltar as fezes é no banheiro. Fazer xixi é no banheiro. Então, a parte sexual também da masturbação, a mesma coisa, tá? Porque, assim, não tem o que fazer. É o processo natural do corpo e da vida. Não tem o que ser feito. Eles vão fazer isso independente. Então o que você tem que evitar é isso. Conversar e explicar. Mas deixa acontecer no momento certo. Quando acontecer, você leva e conversa. Se for vergonhoso para a mãe, procura o pai. Se o pai, se não é casada, procura um primo, procura um tio
e conversa com ele, explica, e ele vai saber conversar e falar, porque ali não é o local correto, e que é no banheiro que é o local que ela possa fazer isso, ou então passa por um profissional, ele vai orientar corretamente, porque o corpo vai se desenvolver, é um momento que ele está se descobrindo também, e ele está, para ele ou para ela, quando o menino, por exemplo, o pênis dele ficou duro, é uma coisa estranha para ele, é um corpo estranho que está aparecendo para ele, é isso que ele tem, o pênis dele ficou duro, então para ele vai ser estranho. E assim, conheço meninos que com 11, 10 anos, eles assistem a televisão, a novelas, e o casal tá se beijando ali e tal, aquelas cenas, né, maravilhosas, horrível para eles, para todas as crianças, né, porque, assim, eles não sabem o que é aquilo. Então, assim, eles vão ver, vão sentir aquela atração, né, que a parte do hormônio, o libido deles vai receber aquelas informações e vai mandar pro corpo, e é onde que o pênis deles fica duro. Tem muitos que pegam a almofada, fica pondo em cima, se esfregando. Menina também, a mesma coisa. Então assim, orientação para que isso não aconteça, tá? Para quando ele for para uma escola, que ele não estiver perto do pai e da mãe, ou do responsável por ele, ou por ela, ele não possa ser molestado por outra pessoa ou não sofrer aquele preconceito. E até mesmo na escola, como ele não vai ter essa noção do tempo e espaço, a mãe pode chegar assim, conversar, e a escola vai saber, ele vai saber e não vai fazer isso. Porque tem muita gente que fala assim, meu filho não sabe contar até 10. Ele não conta dinheiro, mas fazer essa sem vergonhice ele faz. Tá, porque isso é um processo natural do corpo do ser humano. Então ele vai fazer. Não é porque ele é sem vergonha, e sim porque chegou a idade e os hormônios dele estão aflorados. Então é um processo natural. Não é porque o filho de ninguém é sem vergonha, e sim porque aconteceu. Então a parte do corpo, ele vai fazer a masturbação, a parte do cognitivo, raciocínio lógico dele, ele não vai saber fazer contas. Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Quem gostou, compartilha com outras pessoas, dá um joia, não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo, vocês ficarão sabendo. E tem muita gente por aí que não tem acesso a terapia psicológica e muito menos a psicólogos. Então assim, quem quiser compartilhar com outras pessoas por aí, porque a internet hoje pode chegar em vários locais, né? E o psicólogo já não, porque tem lugar que não tem estrutura para ter esse profissional, né? CAPES e etc. da vida aí, né? Então assim, um abraço a todos, fiquem com Deus.